Isso. Queria agradecer a Priscila por ter aceitado participar da nossa disciplina. É a primeira entrevista da série de entrevistas que nós vamos realizar aqui dentro da disciplina Projetos Teatrais 1. Só para contextualizar, eu já falei um pouco com a Priscila, mas essa entrevista vai estar dentro do meu hipertexto didático, que é Educação pelo Arquivo. E eu acho que eu não cheguei a comentar com vocês, mas a Pri foi a minha primeira professora de teatro. A Pri é uma grande referência para mim, uma grande mestre. E fiz teatro com a Pri desde 2010 até 2016, quando meu último ano de ensino médio, e depois voltei para o SESI ainda para fazer estágio ano passado, dentro da disciplina da Malu. E eu e a Priscila estamos sempre juntos, né, Pri? Conversando, trocando sempre. Queria te agradecer por tudo e por estar aqui. A primeira pergunta, que eu fiz um roteiro aqui de perguntas, a primeira é para você contar um pouco para a gente sobre a sua trajetória como professora. Sim, tá. Eu sempre estive ligada a projetos. Assim, primeiro dizer que eu sempre fui, sou e acredito que serei professora. Eu tive projetos artísticos, mas sempre permeados de questões pedagógicas muito fortes. E a área da pedagogia do teatro, ela foi uma escolha para mim, sim, na época, desde o vestibular, porque a gente tinha que escolher isso. Então, para mim, isso era muito claro. Quando eu saí da faculdade, durante a faculdade eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos sociais. Eu sempre acabei sendo atraída para trabalhar com projetos sociais. Aconteceu, essas coisas da vida, assim, foram acontecendo. Então, eu trabalhei com crianças de rua, eu trabalhei com jovens dentro de projetos de reabilitação, eu trabalhei com mulheres dentro também de trabalhos de reabilitação. Sempre trabalhei dessa forma, mais ligada a projetos sociais, usando o teatro como ferramenta, dentro de projetos maiores, assim. Maiores no sentido de tamanho mesmo, onde o teatro era um berço, não minimizar o teatro dentro desse processo, mas onde ele era uma das ferramentas trabalhadas. E, assim, me formei em 2006, em 2007, em março, eu entrei para trabalhar no Núcleo de Artes Cênicas do SESI de Mauá, que tinha também um perfil, um SESI de periferia, e acredito até que dentro das entrevistas eu acabei sendo direcionada para lá justamente pela experiência que eu tinha até então, né, que era trabalhar com projetos mais sociais. Ali eu tive oportunidade bacana de ficar por 3 anos trabalhando dentro das comunidades ali de Mauá, através do Núcleo de Artes Cênicas do SESI. E nesse meio tempo, o SESI abriu um novo teatro, um novo centro de atividades culturais em Ribeirão Preto. E como eu na época, tinha possibilidade e disponibilidade de me mudar, eu acabei vindo parar em Ribeirão Preto por conta desse novo projeto, né, esse novo teatro do SESI que vinha para cá em 2010. E desde então estava, né, na instituição como orientadora de artes cênicas até o último 20 de maio, né, que, enfim, dentro de uma escolha da entidade de redirecionamento, tendo em vista aí o coronavírus e essa quarentena. E eu acredito também que utilizando-se desse momento para já colocar em prática algumas decisões que a casa vinha tendo em mente, eu fui desligada. Mas basicamente é esse, o meu trabalho dentro do Núcleo de Artes Cênicas e em projetos sociais antes de acabar trabalhando todos esses anos à frente do núcleo. Sim. Pri, sobre a sua experiência, toda a sua trajetória enquanto professora, como que você vê a relação professor-aluno? Então, às vezes a gente fala coisa que parece meio que chovendo molhado, né? Mas eu olho para isso, em primeiro lugar, assim, eu acho que o professor, dentro, pelo menos é
é a postura que eu tentava ter, porque eu acho que era mais produtiva, sempre tive. Primeiro, uma escuta muito grande. Né? A partir do momento que você entra em qualquer lugar, qualquer faixa etária, tem uma questão da escuta. E não é só escuta aqui, né? É uma questão de percepção, de perceber aqueles alunos naquele dia, aqueles alunos juntos, como é que eles funcionam juntos, qual que é, para onde que eles apontam, mesmo sem dizer, né? Como é que aquele grupo respira, do que aquele grupo precisa. E o professor, na minha concepção, quanto mais escuta, quanto mais neutro, vazio ele entrar, para sentir um pouco do que é essa energia, esse movimento, e a partir daí traçar aula a aula, né? E traçando aí qual é o caminho que esse grupo, né, vai percorrer juntos, né, tentando, provocando, acho que é isso também, uma questão de um observador muito assíduo e depois disso um provocador, né, uma pessoa que alimenta, provoca, às vezes esse alimento vem deles mesmos, mas eles nem percebem, né, que te acordaram para algumas coisas, e aí você vai, busca uma referência atrás, mas eu acho que é um trabalho muito de retroalimentação, sabe? Aquilo que eu escuto, como bate em mim, como eu levo de volta, e aí aquilo fica retroalimentando. Para mim, todos os processos são assim, com adultos, com crianças, com jovens, eu procuro levar dessa forma. Uhum. E como você, eu não te mandei essa pergunta antes, mas puxando do que você falou, como você enxerga a relação de autoridade entre professor e alunos? Autoridade? É. Vou ser sincera, muito sincera. Uhum. Eu acho que a palavra não é autoridade. Eu estou aqui tentando buscar o que seria então. Mas eu acho que é estar no mesmo lugar que eles, mas no lugar da mesma forma que eu espero, que eu tento tentar ver, que eu procuro tentar fazer essa leitura deles, é estar ali o mais sincera possível, Uhum. sabe? Eu acho que é um pacto de confiança, eu acho. E que ela vai sendo construída também. Eu não acho que Uhum. seja autoridade. Porque eu acho que a partir do momento que eles entendem, é óbvio, porque também acho estranho dizer que assim, o professor está ali, somos todos iguais e não sei o quê. Não que sejamos diferentes. É óbvio que existe ali uma questão cognitiva, uma questão saberes, enfim, enfim, que obviamente o professor ele tenha mais, mas como é que ele se coloca ali naquele lugar? Entendeu? Então, eu acho que é mais uma questão de construção. E aí é automático. À medida que eu dou voz a quem está falando, eu também tenho direito à voz, sabe? É Uhum. isso. Tá. Ah, de onde é que você parte, Pri, quando você vai dar uma aula? Claro que depende bastante, não da idade, viu? Mas Uhum. assim, se eu estou num começo de processo, se esse processo ele tem um objetivo claro, como por exemplo a montagem de um espetáculo, ou não, então depende. Mas como que eu inicio, independente de qualquer coisa, eu penso em dar espaço para que como eu disse, para que essas pessoas se mostrem, para que essas pessoas se conheçam e me conheçam, e a partir daí eu começo a tentar entender do que aquele processo precisa, do que aquele grupo quer falar. Às vezes o grupo não sabe colocar em palavras sobre o que ele quer falar. E se você perguntar, é a mesma coisa que nada, entendeu? Mas se você observar esse grupo durante 5, 6 meses e você tiver por algum motivo que apresentar alguma coisa, enfim, porque a gente sempre foge disso, né? Às vezes o objetivo pode ser terminar com o espetáculo, como pode ser não terminar. Mas se tiver que ter um espetáculo
Como é que você vai chegar para um grupo e falar sobre o que vocês querem falar? Isso não dá certo. Você tem que observar, e dentro daquilo você ir crescendo. Então é daí que eu parto. E assim, eu, Priscila, não consigo, pode me chamar de limitada, mas eu não consigo fazer um planejamento de aula pensando em exercícios mesmo, assim, planejamento, por exemplo, de um mês. Porque eu conheço pessoas que fazem, porque eu já fiz meu planejamento de um mês. Eu não consigo. Vamos supor, eu dei uma aula hoje, agora. A aula acabou. Quando essa aula acaba, que eu planejo a próxima. Meio que tentando observar aquilo, como é que eles conseguiram lidar com aquilo que eu preparei, né? Qual foi a resposta? Né? Que resposta foi essa? Dentro daquela resposta e de algum objetivo que eu tenha dentro desse curso, eu preparo a aula seguinte. Né? E às vezes isso já aconteceu muitas vezes, porque mesmo assim, aí eu preparo a aula, eu chego na semana seguinte, mas eu sinto que o grupo está em outro lugar. E aquela aula que eu programei não vai acontecer, a não ser que eu force a barra. Mas eu percebo na caminhada do espaço, nos primeiros exercícios, eles chegando, as primeiras vivências, eu já percebo que aquilo que eu propus não vai acontecer. Ou que pode até acontecer, mas que se eu propuser uma coisa diferente, parece que aquele grupo está mais aberto àquilo naquele dia. Então, obviamente, eu olho para o meu plano enquanto eles estão fazendo e vou tentando adaptar. E já aconteceu de eu colocar exercícios, tirar exercícios, modificar, enfim, e dar aula levar para um outro lugar. Sim. Eu cheguei a conversar um pouco com você sobre o conceito, né, da ideia do Júlio Grupo de uma educação pelo arquivo. Você chegou a dar uma olhada no artigo dele, Defender a Escola das Pedagogias Contemporâneas. Eu queria te perguntar, como que você acha que essa noção de uma educação pelo arquivo, ou seja, em que a sala de aula seja um espaço de convívio entre vivos e mortos, que os alunos possam ter o contato com obras do passado, com um legado cultural do mundo dentro de sala de aula, como que você vê que essa noção de educação pelo arquivo que o Júlio gesta, que isso pode contribuir para o ensino das artes cênicas? Bom, primeiro, porque trata-se de ferramenta. Né? Se você pensar cultura, é material, é artefato, é construído pelo homem. De alguma forma, o fato de sermos todos homens, aquilo vai ecoar em você de alguma forma. Ela não precisa, e eu acho que aí é uma questão, você não pode ter, às vezes, pretensões e de que aquelas coisas ecoem sempre da mesma forma, porque são tempos diferentes, pessoas diferentes, mas elas funcionam como bagagem, como ferramenta, como que eu posso dizer, agentes provocadores dentro de sala de aula. Por exemplo, você trabalhar, me lembrou agora uma coisa, falando com você agora, com vocês agora. Eu gosto muito de usar em sala de aula imagens, por exemplo, de artistas plásticos, né? Inclusive, eu não sei se vocês conhecem, mas a Bienal de São Paulo, a Bienal de Arte de São Paulo, eles fazem materiais assim educativos muito legais, assim. Obviamente eles têm uma forma de usar ali, mas eu como orientadora de artes cênicas, quantas e quantas vezes me remeto a esses materiais que são artistas plásticos e são imagens, fotos de obras, que às vezes são obras, são instalações, por exemplo, e que essas coisas servem como ampliadores de repertório, sabe? Eu acho que a palavra é essa, assim, você amplia repertório. Quando você traz... e quem não, né? Assim, se não for o professor, no caso a gente está falando de teatro,
Mas se não for o professor que leva para dentro da sala de aula, seja qual for a matéria que ele der, porque todas as matérias são passíveis de fazer isso, você não trouxer esses materiais de ampliar, ampliar mesmo as referências desses alunos, fica bem limitado, fica bem difícil. Então, assim, às vezes você trabalha coisas que você não vai ter a resposta daquilo agora, e você nem precisa ter a resposta daquilo agora. Ou talvez a resposta que ele te traga seja uma resposta ainda muito direcionada por aquilo que você propôs dentro de um exercício. Uhum. Mas é uma referência nova que ele teve, e aquilo tá ali. É uma questão de bagagem mesmo, sabe? Uma questão de vivência, de experiência, e não só individual. Porque no teatro, agora falando do teatro especificamente, como você vive isso no coletivo, você tem a oportunidade, muitas vezes, de perceber, os alunos têm, né, como a oportunidade de perceber como é que aquilo reverbera no outro. E, nossa, reverberou tão diferente de mim. E se a gente está dentro de um exercício onde nós temos que dar alguma resposta cênica em relação àquilo, e a minha visão disso é tão diferente da visão dele, como é que a gente vai fazer para trabalhar isso e transformar isso numa resposta cênica? Entendeu? Então, eu Uhum. acho que assim, é um espaço de diálogo quando você traz referências externas, filme, música, uma carta, imagens, enfim, você aumenta a possibilidade de diálogo, né? Você aumenta a multiplicidade de leituras e respostas de determinados materiais, sabe? Ai, gente, tá dando para entender? Porque às Sim, vezes. Então, tá tá bom. sim. Você considera, então, que a prática docente seja importante que a prática docente possibilite a ampliação, então, das referências artístico-culturais dos alunos, é isso, né? Pelo que você começou a... Eu acho que é uma função. Eu Uhum, acho que é obrigação, praticamente, assim. Senão, sim. nós quem, né? É Uhum. complicado. Você poderia, Pri, compartilhar com a gente estratégias ou procedimentos pedagógicos que você utiliza em aula e julga serem relevantes numa perspectiva de ampliação do repertório, das referências artístico-culturais dos alunos? Zanato, acho que tudo, assim. Vamos supor, se você. Então, sei lá, penso aqui. Acabei de pensar em Tropicália, né? Uhum, Sei lá, tô tentando dar um exemplo agora, assim. Então, de repente, eu não sei qual é a referência desses alunos. Eu não preciso chegar lá no meu conceito, tá? Os meus procedimentos. Eu não preciso chegar lá e dar uma aula teórica sobre Tropicália e tal. Mas eu posso pegar o movimento Tropicália, movimento artístico, cultural Tropicália, e tirar dele imagens, versos. Então, sei lá, numa aula, eu sei que eu estou trabalhando Tropicália, sabe? Eles não sabem que eu estou fazendo isso ainda. Então, sei lá, eu trago imagens, eu trago vestuário, eu trabalho cores, eu trabalho cor com poesia. Muito legal também isso, assim, você misturar, mesmo dentro de um tema, você misturar referências diferentes, mas você não está dizendo que tema você está trabalhando. Você trabalha essas duas coisas. Sei lá, você trabalha 3, 4 sequências de aula trazendo elementos, esses elementos eles vão para a cena de alguma forma, ou como símbolo, ou literalmente em cena. Você sabe, eu não gosto de usar objetos em cena, mas eles podem estar em cena como provocadores de respostas, né? Não necessariamente em cena mesmo. Mas enfim, eu trago várias referências e aí depois de um mês é que eu vou apresentar a Tropicália para eles, entendeu? E aí uhum, dentro dessa perspectiva, eles já vivenciaram várias coisas, eles já tiveram dentro disso. E aí talvez
fazer uma ponte com uma notícia de jornal ou um podcast atual. E dentro disso, você não precisa dizer, eles vão entender. Nossa, mas isso aqui é um desdobramento daquilo, isso aqui, eles vão traçando. Dar para eles esse protagonismo de traçar os próprios caminhos, mas embasar. Porque, por mais que o aluno, mesmo sendo um aluno adulto, que tem, às vezes, uma bagagem cultural grande, muitas vezes ele ficou no lugar da informação, sabe? Ele pode ter estudado lá, Tropicália e tal, mas ele vivenciou aquilo. Já aconteceu, por exemplo, em outros temas, a pessoa chegar e falar assim, nossa, mas jura? Eu não tinha percebido que você estava falando disso. É verdade, agora que eu percebi, já faz umas 3 aulas que a gente está falando disso, né? Uhum. Então, assim, trabalhar os conteúdos de uma forma a não virar estante de livro só, sabe? Estante de livro que você tira pó. Uhum. Mas transcender essas coisas. Então você não está ali defendendo ou metendo a boca na tropicália, entendeu? Você está ali pensando a respeito, vivenciando aquilo, ouvindo o que o outro tem a dizer, cenicamente ou não. Por isso que você estava falando de procedimentos. É importantíssimo que as aulas tenham um lugar de sentar e conversar, né? Sentar e conversar, onde o orientador, o professor, ele mais escuta do que diz, né? Ele pergunta, onde não é ele que tem que ficar falando ali, a não ser que seja uma coisa, né, muito pontual. Mas deixa os meninos falarem, né? Deixa eles tentarem organizar num discurso aquilo que eles vivenciaram em 2 horas de aula. Deixa ele perceber que aquilo que ele fez hoje tem a ver com o que ele fez na semana passada, que tem a ver com um conteúdo que eu achei que pudesse ser interessante, ou por eles, ou pelo momento, enfim. Aliás, como arte educadores em teatro, depois dessa parafernália toda que nós estamos vivendo, acho que vocês têm noção, né, do quanto que a gente vai ter que trabalhar. Nós vamos ter um trabalho muito duro quando essa quarentena acabar. Não vou falar de questões políticas, prometo, mas nós temos muito trabalho. Nós temos muito trabalho. Ontem, inclusive, Pri, eu realizei uma entrevista com a professora Adriana, da Escola de Aplicação, da FEUSP, e a gente estava conversando sobre essas dificuldades, coisas que se intensificaram na quarentena, né? Que é a questão das pessoas estarem muito ensimesmadas, as redes sociais, a multiplicação de telas, todo mundo sendo você mesmo, né? E a dificuldade de pensar, imaginar e elaborar ficções, né? Sim. Como isso é perigoso e é algo que a gente tem que trabalhar bastante, né? Desenvolver a capacidade de se elaborar ficções. Sem dúvida. Eu queria te perguntar também, a gente sobre a educação pelo arquivo, o contato com outras obras, a ampliação das referências, e você chegou a falar que gosta de usar filmes, imagens, cartas. Então, como que o recurso a materiais audiovisuais, sejam eles filmes ou até espetáculos teatrais gravados, vídeo performance, entre outras manifestações audiovisuais, como que você acha que esse recurso pode contribuir para o ensino das artes cênicas dentro do trabalho em sala de aula? Primeiro, pensar que são formas de organização de discurso, né? Uhum. São formas diferentes de organizar um discurso que você queira comunicar de maneira artística. Então, volta a questão da ampliação do repertório. Né? Quando você está trabalhando um tema, por exemplo, você está trabalhando realismo fantástico, por exemplo. O aluno você nem precisa dar esse rótulo para ele, mas de alguma forma você está lá trabalhando com essas questões. Foi uma questão, isso aconteceu de verdade comigo, né? E aí você
busca uma referência cinematográfica que tange esse assunto e que trabalha de uma maneira diferente, porque é diferente, né? Cada área ela trabalha de uma forma nas suas especificidades. Não que você não consiga fazer, traçar aí intersecções entre as linguagens, mas você tem coisas que é o cinema que faz e não tem jeito. E se você forçar a barra, você vai fazer uma coisa hipócrita, porque deixa para o cinema o que é do cinema. Né? Vamos trabalhar uma questão mais simbólica, você, né, é diferente, são diferentes. Tem algumas coisas que a gente precisa, que eu acho que a gente precisa entender. Mas você trazer uma outra referência é você expandir possibilidades. Uma questão de quando você dá uma referência, ao invés de falar dela, quando você mostra uma referência, quando você coloca o aluno em contato com essa referência, você consegue fazer com que ele tenha experiência. E é diferente de você falar sobre isso. E mais uma vez eu falo, assim, deixar que é muito legal você oferecer um material que de alguma forma cria até tensões para que eles respondam em forma de exercício ou enfim, daquilo que você estiver propondo. Sempre que você propõe tensão, que você de alguma forma amplia esse território, você faz eles pensarem, responderem de uma maneira que acaba sendo mais extra cotidiana, acaba fugindo daquilo que sempre é respondido, sabe? Eu acredito que nesse caso os materiais eles são fundamentais, né? Se você pegar, por exemplo, acho que foi janeiro do ano passado, tinha uma exposição do Ai Weiwei, aquele artista plástico lá na Oca, aí na Oca em São Paulo, não sei onde vocês estão, mas na Oca do Ibirapuera. E eu me lembro que naquele ano eu ia trabalhar com migrações populacionais, né? Você não precisa, você não precisa dar uma big aula antes, ou até pode, se você quiser, mas leva esses meninos, vai para lá, conversa sobre, entre as... Não fala de teatro naquele dia. E, de repente, umas 2 semanas depois, você traz a imagem de um caranguejo, e que tem a ver com uma obra que tinha lá. E aí depois você propõe a leitura de Caranguejo Overdrive, por exemplo. E pegando símbolos, sabe? E vai tentando, de alguma forma, fazer com que esses símbolos vão criando respostas diferentes. E eles vão entendendo. Eles vão entendendo. Eles vão respondendo. Eles respondem antes de conseguir sistematizar, sabe? É Sim. isso. Antes, para encerrar as perguntas que eu tinha planejado, depois a partir da conversa eu já pensei em outras coisas que eu queria te perguntar, mas eu queria que você escolhesse, eu tô perguntando isso para as pessoas, porque faz sentido para mim no que eu vou pensar depois. Mas você não precisa justificar suas escolhas, nem só falar os títulos se quiser. Eu queria que você escolhesse uma peça de teatro, um filme e um texto literário. Tá. Peça de teatro, o livro de Jó. O livro de Jó. Mas como peça, como encenação. Tá. Não como texto, como encenação. Dentro da minha história, é isso. O livro de Jó. Teatro da Vertigem. Tá. Ai, posso mais uma? Pode? 19, que agora... Ai, tem um espetáculo deles que é tão maravilhoso. E ele me vem inteiro, me vem a sensação dele. É do 19. É o Histeria. Ou o espetáculo
espetáculo maravilhoso. Eu vi esse espetáculo, eu lembro que quando eu entrei na faculdade eu fiquei doida, gente, porque eu entrei e as meninas estavam se formando, o grupo 19 estava se formando. E quando eu vi aquele negócio, eu falei assim, Jesus amado, que lugar que é esse? Que delícia! Dói, mas é bom, né? E aí eu vou justificar o... Aí você falou que não era para justificar, mas tá bom. Porque aí já me lembra do texto, me traz o Por Elise. Você sabe o amor que eu tenho por esse Sim. texto da Grace Passou, né? Uhum. Essa mulher que um dia só plantou um pé de abacate e hoje ela vive assim, amedrontada com esses abacates caindo na cabeça dela, né? Sim. Aí é lindo, enfim, eu gosto bastante. Por Elisa é preciosidade. É fofo demais. Então, por isso que eu lembrei que espanca doce, né? Uhum. Histeria também espanca doce. E um filme, Pri? Um filme, agora o que me vem na cabeça. Aí teve um filme que eu assisti há pouco tempo. Vou falar um que eu gosto muito para sempre, mas teve um que eu assisti esses dias aqui que eu fiquei meio assim. Falei, uai, gostei disso. Tá estranho ainda, mas eu gostei. Eu gosto muito de Dog, viu? Não é Uhum. tudo Lars von Trier que eu gosto, não, tá? Porque eu acho que tem uns momentos ali que ele se perdeu bastante. Mas se achou também depois de novo. Ele acha quando ele quer, ele se acha. Nossa, quem sou eu para falar do cara? Mas, enfim, é a minha visão, né? Eu gosto muito de Dog, viu? Que eu acho que tem uma questão social, assim, muito forte ali, que eu acho que é bem importante. Mas esses dias eu assisti uma produção, gente, a produção Netflix, é quarentena, né, gente? Pelo amor de Deus. Que é um banquete que vai descendo num buraco. Ai, meu Deus, fugiu o nome dele agora. E eu fiquei até assim, eu falei assim, gente, esse negócio é esquisito. E aí eu fui ver que esse filme é um banquete que desce, é uma prisão, é um lugar que eles estão, e essa mesa ela vai descendo pelos andares. Quem está lá embaixo não come nada, porque não sobrou nada, né? Então ele depende daquilo que o outro deixou lá em cima. É uma questão de pensar em cadeia, né? Só que você fica só um mês em cada andar, depois eles te trocam aleatoriamente. Então, se você está no andar 1, você pode acordar daqui um mês no 32, entendeu? Uhum. Então é bem. Eu achei estranhamente interessante. Mas eu queria dar uma referência mais nova, assim, por isso que eu falei Uhum. dele. É o Poço, Pri? Eu não assisti, mas. Poço, isso! O Poço. O Tá. Poço. Eu não assisti ainda, mas Assiste. tá todo mundo falando bastante. E aí eu descobri que ele era uma peça de teatro. Você Sério? sabia disso? Eu não Sério. sabia. Ele foi escrito, a princípio, para ser uma peça de teatro. Nossa, não sabia. Só que aí é claro que aí quando vai para virar um filme, assim, ainda mais na Netflix, a galera pensa num final. Mas ele como peça, ele terminava antes. Ele Uhum. deixava mais aberto. Terminava antes do que termina o filme agora. Mas Sim. ele foi criado para ser uma peça de teatro. Uhum. E um texto literário? Para sempre, ensaio sobre a cegueira. Para sempre, para sempre. Estou anotando aqui. Do Pri, Saramago. eu queria, antes de abrir para minhas colegas e para o Bulhões poderem fazerem perguntas, comentarem, eu queria falar um pouco sobre a experiência de estágio do ano passado, que teve um momento muito interessante, que foi aquela semana que você teve que ir para São Paulo por causa do curso na sede na Fiesp, e eu acabei ficando com eles na segunda e na quarta. Na terça e na quinta, né? Era verdade. E você tinha indicado o Cafarnaum para eles assistirem, e foi um impacto muito grande, né? Quando nós assistimos, teve gente que até saiu durante a sessão, não conseguiu ficar, e muita gente chorando, muito forte.
e depois tinha um tempo ainda, eu saquei, eu falei assim, não vai rolar conversar agora, eu acho que não é nem produtivo conversar depois. Eu falei, deixa essa experiência decantar. Eu pedi para eles, né? Falei, ó, eu quero que vocês pensem em casa como esse filme reverberou em vocês e façam algum registro disso, seja escrito, desenho, colagem, performance, cena, o que vocês quiserem. E tragam para a próxima aula. E na outra aula, minha surpresa foi que todo mundo tinha pensado muitas coisas e coisas muito, muito elaboradas. E que se não tivesse sido nesse caminho, eu acho que não teria chegado nesse grau de decantação, nesse grau de profundidade da experiência que foi. E como isso eu sinto que depois, vendo como isso reverberou neles para encarar o processo que vocês estavam levando sobre migrações, como isso mudou, né, a visão de alguns ali dentro, de como isso foi importante. Queria que você comentasse um pouco sobre seus... Eu lembro também como aluno, quando nós fizemos o Identidade.br, a provocação que foi Laranja Mecânica, eu lembro com 14 anos o impacto que foi ver Laranja Mecânica pela primeira vez e como isso me mudou, e também naquele mesmo ano ver o documentário da Pina Bausch, né, como isso... Eu não conhecia a Pina Bausch, conheci antes de entrar na faculdade por você, como que é uma ampliação do repertório, né? Você falasse sobre essas, vou usar até a expressão do Bulhões, essa acupuntura poética, né? Essas agulhadas que você dá nos alunos. Então, né? Primeiro, eu queria ressaltar a importância dos registros, né? Como meu aluno, para você pode ser chovendo molhado, mas as pessoas que estão conversando comigo sobre essa perspectiva hoje, não. Mas a importância dos registros, né? Você, como aluno, sabe o quanto os registros são importantes dentro dos processos. Porque essa forma de abrir registros, seja de qual forma for, né? Você não precisa escrever um texto se você não quiser. Eu já recebi registros em forma de música, em forma de vídeo, em forma de aula, de exercício, né? de dinâmica, mas também enfim, de colagem, enfim. Mas abrir esse espaço do registro, que é esse espaço de decantação, e é uma resposta que, voltando a uma pergunta que você fez lá atrás, né, é uma resposta concreta ao processo que está sendo construído. Então, através desses registros, a gente consegue... É uma das ferramentas de retroalimentação, percebe? Esse registro, ele vem, às vezes, de uma maneira... Ele te traz coisas que não são cognitivas. Eles te trazem coisas sensíveis. Mas você consegue entender para onde que esse barco está indo a partir do contato com esses registros, né? Que nada mais são do que visões individuais dentro daquele coletivo, né? Vou voltar para aquilo que você perguntou agora. Sim, tem algumas coisas que modificam, tem algumas agulhadas, gostei disso, algumas agulhadinhas aí, essa acupuntura poética, que elas são fundamentais, elas modificam muito o olhar dessas pessoas. É uma questão de formação, né? Lembrar daquilo, aí vem o Desgrandes na minha cabeça, que não nos abandona, né? Essa questão da formação. A partir do momento, quando você está trabalhando, mesmo sob o ponto de vista do ator amador, do aluno, seja lá o nome que você der para essa pessoa que está passando por esse processo pedagógico com você, que também é artístico, não adianta dizer que não, tá? Assim, não, ele também tem ali porque senão ele poderia fazer outras coisas em qualquer outro lugar, mas aquilo que é do teatro, ele dá uma resposta artística, né? Então, existe uma questão artística aí, não só pedagógica, por isso que não dá para separar, voltamos no bacharelado, licenciatura de novo, mas assim, você, ao mesmo tempo que você está formando esse espectador, você está criando uma questão de senso crítico, é o pensar a respeito daquilo, é o espaço de se colocar, é o espaço da transformação, sabe?
Então, por exemplo, vocês assistindo Cafarnaum, você com 14 anos assistindo, sei lá, a Pina Bausch, como você falou, ou você colocar, por exemplo, uma criança, isso aconteceu em grupos você colocar para um grupo de crianças de 10 anos um filme, por exemplo, como Corra Lola Corra, entendeu? Você tem ali uma questão de tempo, espaço, você tem milhões de coisas. Você tem escolhas diferentes de como contar ideias, de leituras diferentes. Você amplia completamente, você muda. Eu tive a oportunidade de ficar 10 anos dentro dessa cidade agora, dentro do núcleo de artes cênicas, que me possibilitava muito eu tinha muita liberdade com invenção de procedimento, que é fundamental. A partir do momento que você assume que você vai entrar dando um espaço de escuta grande para as turmas, para os alunos, você não pode chegar com milhões de coisas prontas. Você tem que entrar mais vazio. Você, né, você precisa ser um lugar que te possibilite. É muito legal quando tem um lugar que te possibilita criar o seu plano pedagógico mesmo, sabe? Inventar coisas. Se não está indo por ali, você percebeu que por ali é mais produtivo, você muda essa nau, né, de lado. E eu acho que ali o núcleo de artes cênicas do SESI me possibilitava muito isso. Essa liberdade de eu podia trazer o que eu achasse que fosse interessante para os projetos, para os processos. Eu não precisava ter que ficar o tempo inteiro justificando dentro da entidade por que eu ia trazer coisas tão diferentes. Mas elas mudam tudo. E não é e para além da questão teatral, assim, Sim. as pessoas mudam, a transformação acontece. Eu queria puxar, antes de passar ainda, uma coisa que não está exatamente dentro do tema que nós estamos discutindo, mas eu acho que é importante nessa questão que você tocou da transformação do olhar, da formação desse olhar para o mundo, para a realidade, para as produções de discurso, a partir do trabalho que você desenvolveu dentro do Núcleo de Artes Cênicas, o SESI de Ribeirão, com o trabalho em espaços alternativos. Você lidou, né, com uma... Eu vou deixar você falar melhor sobre isso, mas só para contextualizar, o Teatro do SESI de Ribeirão ficou muitos anos fechado e a Pri teve que buscar outras possibilidades, né, de trabalho, e isso virou quase uma marca registrada do seu trabalho em Ribeirão. Queria que você falasse um pouco disso, da importância também para a formação do olhar, para a transformação do olhar, o trabalho com espaços não convencionais. Então, você percebe como as coisas acontecem na vida, né? Como atriz, como espectadora de teatro. De certa forma, você me perguntou as referências. Eu te falei o livro de Jó e te falei Histeria. São 2 espetáculos feitos em espaços alternativos, né? Então, assim, eu tenho um pouco dentro da minha vivência, eu acho que essa é a minha sina, porque em todos os projetos que eu trabalhei antes do SESI, assim como todo mundo, a gente vai para o mundo, aí a gente literalmente percebe que para desenvolver projetos em teatro, você precisa de um espaço e alunos, e quando você quiser mostrar isso, você tem espectadores, né? Para você fechar, você não precisa mesmo de grandes lugares, de uma produção cara. Você consegue, a gente está dentro da questão do simbólico. E muitas vezes, eu gosto muito disso, né? Aquilo que a princípio é precário, cria um movimento que precisa suprir aquilo que você não tem em produção, ou que você... Porque, por exemplo, você tem um teatro do SESI desses novos, não sei se todos vocês já entraram, mas assim, é um teatro extremamente equipado e tal, mas você tem uma caixa preta, né? Então ali você vai trabalhar algumas coisas.
Não é que é melhor nem que é pior, mas é diferente. A partir do momento que você está trabalhando um tema e você deixa que o processo te mostre a cara do que está aquilo, e aí mais como diretora e orientadora de, de espetáculos mesmo, assim, pensando em grupos já um pouco mais aprofundados, assim, de não atores, mas pensando em processos com pessoas que já estão envolvidas com teatro há um tempo, mas ainda são não atores, como você perde estando dentro de um teatro. Uhum. Porque quando você vai, por exemplo, trabalhar numa casa, numa antiga fazenda de café da região, e você vai contar uma história daquela época, dentro desse contexto, e você começa a fazer ensaios nesse lugar, e você começa a trabalhar, você já tinha um material, e você começa a experimentar os lugares, e você começa... a arquitetura do espaço te diz muita coisa, ela modifica muito. Então, assim, aquilo que é precário, a precariedade ela é ótima, porque ela te força a descobrir coisas, assim, os alunos vão descobrindo as coisas. Nossa, mas, pô, que loucura, que legal, né? Ó, hoje a gente vai ter aquela árvore para trabalhar, né? Você traz uma poesia ou uma música específica e, ó, vocês vão trabalhar aquela árvore. Eu não quero a música em cena, mas me traz, eu quero a resposta em forma de cena. E eles vão ter que, de alguma forma, encontrar. É o vento que bate, é o carro que passa na rua, e essas coisas elas vão, né, agregando. São as pessoas que você cruza até chegar no lugar, as pessoas, né, que. Então, eu não sei, eu acho que o precário é sempre muito. Ele é doído se você tiver com a cabecinha fechada, assim, se você já tiver uma coisa pré-estabelecida, mesmo que você finja que não tem, mas você tem uma coisa pré-estabelecida. Aí é ruim quando você tem que trabalhar com a precariedade. Mas quando você assume isso como potencialidade, é muito legal, pode ser bem legal. Uhum. E você falou da questão do vento, dos barulhos, né? A força do aleatório, né? Sim. Que o Hangar fala, como que o aleatório pro jogo é uma dimensão que está ali, né? Não só a regra, mas o aleatório que muda completamente, né? A relação. Pois é, começou a chover, o que a gente faz, né? Tá aqui, e aí? Né? É isso aí. Queria abrir agora para Luiz e Maite e Bulhões, se quiserem fazer colocações, perguntas para Priscila. Priscila, muito obrigado pelo seu compartilhamento. Eu tenho algumas perguntas, mas eu realmente acho melhor eu falar depois que elas falarem. Nem podem se transformar só numa mesmo. Tá? Ok. Então, Luiz e Maite, com vocês, tá? Acho que eu posso fazer uma pergunta aqui ligada à forma como você trabalha, talvez, ou como você enxerga essa questão, que é a questão que eu estou me debruçando agora esse ano, que é a questão da decolonialidade. Então, como funciona esse processo seu de escolha de referência? Como você percebe a importância de fazer uma curadoria mesmo de referências e materiais que deseurocentrizem um pouco o ensino de artes, né, em geral, assim. Vamos ver se eu entendi sua pergunta. Você gostaria de saber como é que eu faço essa curadoria desses materiais
para que eles trabalhem a meu favor e não contra. É basicamente isso, né? Para trabalhem a favor do processo e não Como contra. isso te atravessa, assim, eu acho, essa questão, tipo, a necessidade de desembranquecer as referências mesmo, de trabalhar com um arquivo do mundo, mas de trazer artistas e referências que não estão nas salas de aula, na maioria dos programas dos professores, né? Sim. É sempre um desafio, né? Até porque a maioria das pessoas que procura, de alguma forma, trabalhar, ter experiências teatrais, elas vêm com uma expectativa muito diferente dessa, né? Com certeza. E não é tudo legal. Por quê? Você passa por esse momento onde não só, porque a gente pensa na criança, mas não é só a criança, não. Onde, de repente, um adulto vira para você e fala assim, mas a gente não vai começar? Você está trabalhando há 4 meses. O adulto vira para você e fala assim, mas a gente não vai começar? E aí eu devolvo, eu falo, mas a gente já não começou? Não, mas a gente está vendo coisas, mas a gente não começou ainda. Eu falo, sei, vamos, né? Eu acredito dentro da proposta, né, que eu estou fazendo para vocês, ela é um pouco diferente, talvez, do que você esperava. E a ideia, o que eu acho mais legal, quando não sou eu que tenho que ficar legitimando isso. Quando a legitimação ela começa a vir nas rodas de conversa, entendeu? Porque até aí é um pouco sofrido, entendeu? Porque as pessoas elas vão trabalhando, elas percebem em você elas percebem credibilidade em você. Mas como aquele terreno é meio diferente de tudo aquilo que ela esperava, alguns não têm paciência, vão embora e é o que tem, segue a vida, né? Mas muitos ficam, não sabem nem por que ficam, sentem uma certa credibilidade no processo, naquilo que vem sendo criado. Não sabe muito bem em dizer o nome daquilo. Eu acho que até longe de mim chega a dizer, nossa, é legal o que a gente faz, mas será que é teatro? Sabe? Justamente por essa questão da referência, de muitas vezes essa referência vir. Mas quando essa legitimação ela começa a vir da fala deles, dentro de rodas finais de conversa, eu não falo avaliação para eles, porque na verdade não é avaliação, seria talvez mais autoavaliação, um momento de reflexão do que de avaliação. Quando isso vem por eles, é legitimado. Agora, é claro que a Priscila que faz isso hoje, ela não faz ela não fazia isso com tanta segurança quando ela se formou em 2006, entendeu? A gente também passa por e acredito que a Priscila que vai estar daqui 10 anos, ela vai ter mais ferramentas, talvez, do que essa Priscila que está aqui hoje. Mas eu acho que para mim, vira uma necessidade de curadoria. Porque como eu não venho com... Eu não tendo mesmo a entrar nos processos, eu entro muito copo vazio, sabe? Copo vazio total, total. Antes eu fazia isso um pouco sofrendo, segurando as minhas expectativas também. Hoje, a Priscila de hoje, ela já consegue fazer esse copo vazio ok, entendeu? E até por sair desse copo vazio, eu preciso, a questão da curadoria de materiais, ela se torna fundamental. Porque senão, se eu proponho coisas dentro da minha zona de conforto também, aquilo que vai ser me respondido vai vir muito dentro daquilo que é o senso comum, daquilo, né? Então, volta para a questão da retroalimentação. Eu tenho necessidade de fazer uma boa curadoria de materiais para que eles alimentem o processo, para que os meninos me respondam coisas legais e eu volte a pensar em coisas, entendeu? É fundamental.
E como funciona esse seu processo de curadoria, pensando em trazer, por exemplo, artistas e autores que normalmente não estão na sala de aula, seja por uma questão de gênero, raça, classe, enfim, qualquer coisa do tipo? Sim. Eu também percebo que o espaço que a gente ocupa, nós educadores em artes cênicas, que a gente ocupa, ele já é um espaço privilegiado no sentido de termos mais liberdade de propor coisas, entendeu? A gente já habita esse lugar, um pouco mais, dependendo, claro, da entidade que você trabalha, porque dependendo de onde você presta serviços, isso pode ser extremamente castrado, tá? Mas eu acho que a gente já consegue, por natureza, habitar um espaço de liberdade maior. E eu procuro inserir esses materiais da maneira mais natural possível. Claro que não dá para você jogar bomba e sair correndo, não é isso, né? Você prepara um pouco o terreno sem dizer claramente aquilo que, né, que você vai trazer e tal. É como, por exemplo, lembrei do. A gente estava falando da Grace, passou agora há uns minutos atrás. Mas como, por exemplo, o espetáculo preto que eles trazem, né? Quem é a Renata Sorrá dentro do espetáculo preto, né? É bem isso. É fazer aquilo dentro da sala de aula, trazer da maneira mais natural possível. E de repente a gente está falando da Renata Sorrá, né? Do que a gente está falando ali? Acho que é isso. Achar esse espaço de liberdade, utilizar ele, né? E depois vamos jogar isso, vamos trazer de uma maneira menos boca e mais corpo, e só depois. E aí, o que é isso, né? A gente viu aí o Cafarnaum, a gente viu isso, essa imagem, essa foto, e aí, o que isso tudo tem a ver, né? O que nós vamos lá na frente amarrar e esperar? Mas eu acho que tem que ser natural, assim. Uhum. E teve algum momento na sua carreira como arte educadora em que você tenha se deparado, em que o fato das suas referências serem provavelmente totalmente brancas e ocidentais tenha te arrebatado, assim? Tipo, isso foi um momento, foi um divisor de águas, se você chegou a viver esse momento, ou se você sempre teve consciência disso? Eu acho que pelo fato de ter vindo, assim, eu sou de São Paulo, sou da Vila Maria, né? Então, como eu tenho uma história de vida, que obviamente aí é a história da Priscila, ela acabou, obviamente, interferindo muito na maneira como eu vejo o mundo, na maneira como eu provoco esses materiais, como eu busco, enfim. Eu acho que, de maneira geral, por estar sempre muito envolvida com processos e com processos, com trabalhos sociais, onde teatro era muito mais do que teatro, onde às vezes você tinha que. Não dava para você dar aula, você tinha que tirar piolho da cabeça dos meninos, porque naquele dia não dava, entendeu? O piolho estava judiando mais do que qualquer outra falta subjetiva que eu pudesse ajudar. Naquele dia era o piolho, entendeu? Ou, enfim, teria milhões de coisas a dizer aí em relação a isso. Mas eu acho que aí é questão pessoal mesmo, é história de vida. Porque isso vai te moldando e vai te levando para os caminhos, não tem jeito. Uhum. E obviamente, eu vou falar isso, porque eu acho que as pessoas também te escolhem, sabe? Assim, as pessoas que vão fazer teatro com você, elas também, se você incomodar num nível que elas não vão dar conta, elas não vão continuar. Enquanto elas forem crianças, elas podem até ficar porque a mãe delas mandou você ir lá, né, fazer. Mas pensando em jovem, adulto,
essas pessoas também te escolhem. Às vezes elas são tocadas por elas mesmas dentro desses processos e ficam. Às vezes elas não são tocadas ou não querem ser tocadas, ou você também não é o tipo de profissional que ela procura. Você não está dando o que ela quer, entendeu? Então, assim, no meu caso, se eu te falar um divisor de águas, eu não consigo dizer um divisor de águas, porque eu acho que eu sempre estive muito inserida. E as coisas, elas foram caminhando, assim, o universo foi me levando, a gente vai fazendo a história, né? Sei lá. Para mim não teve, não. Uhum. Vocês me escutam? Oi? Sim. Ok. Sim. Priscila, eu tenho uma pergunta. Você foi comentado em duas coisas aqui, da ampliação de repertório e da importância dos registros do processo. Está escutando? Qual a primeira coisa que você falou? Ampliação de repertório. Ah, tá. Uhum. Eu queria saber se tem mais algum eixo, algum outro princípio que você acha que é essencial para um processo artístico-pedagógico, além desses dois. Não, tem muitos eixos. E acho que também depende de qual é o objetivo de determinada oficina ou determinado curso que você está fazendo, sabe? Eu acho que, por exemplo, quando você fala no âmbito da criança, Priscila, por mais que você queira me contratar para dar aula de teatro para crianças menores que 8 anos, eu vou dizer, não, obrigada. Eu amo criança, o Zanato sabe disso, eu amo criança, tenho 2, se eu pudesse tinha mais 10, enfim, não é uma questão de gostar de criança ou não gostar, é de achar adequado ou não, né? Eu Priscila, né, não trabalharia, por exemplo, com crianças menores de 8 anos. Acho que entre 8 e principalmente observando as crianças que a gente tem hoje, contemporaneamente falando, eu acho que entre 8 e 10 anos ali, você tem que trabalhar muito no âmbito lúdico, do brincar, sabe? Acho que assim, o pai que bate na sua porta falando que quer apresentação no fim do ano, poxa, marca um grupo de pai, vão dar aula para os adultos, para os pais que querem estar lá em cena, né? Assim, claro que depende muito do lugar que você tá, mas eu acho, e depende muito da faixa etária também, né? Depende muito que tipo de prestação de serviço você está dando naquele lugar. E aí que eu falo que as coisas, você se adequa ou não se adequa, você é escolhido o tempo inteiro. Né? Você é escolhido o tempo inteiro. Que tipo de caminho que eu quero traçar? O que eu quero fazer? No que eu acredito? Ah, mas eu tenho que pagar a conta. Né? Tudo isso muito junto. E não é pecado pagar conta. A gente tem que pagar conta com aquilo que a gente faz. É a vida, né? É isso. Então, mas também tem algumas coisas que você opta ou não, você escolhe se você vai seguir ou não. Um eixo que eu acho muito importante, a preservação do brincar para a criança, né? Uma outra coisa que eu acho muito interessante, mas aí sou eu, Priscila, você não vai me ver fazendo grupo de terceira idade. Por quê? Eu, Priscila, por vontade própria, fazer lá um curso de terceira idade. Por quê? Porque eu acho que o idoso, a não ser que ele tenha questões físicas comprometidas, aí você pode criar um grupo que trabalha porque tem uma limitação física. Mas gente, idoso, terceira idade é adulto. Eu não preciso, na minha concepção, eu gosto de tratar do idoso como adulto. Eu não gosto de tratar idoso como um adulto que virou criança de novo, entendeu? Não dá, para mim não dá. Eu acho que ele é adulto, ele deve ser respeitado como adulto, entendeu? Então tem alguns eixos que eu acho que, né, você, independente de qualquer objetivo final,
qualquer objetivo final. Sempre há a possibilidade, e eu acho que a necessidade do orientador de processos em artes cênicas, ele ser muito sincero, né? Olha, não vai rolar, nós estamos num outro lugar. Para que a gente vai se matar para fazer um objetivo X, sendo que o que a gente está precisando é outra coisa? Sendo que a gente não consegue andar nesse espaço? Sendo que vocês não conseguem se respeitar, enquanto um fala, o outro não escuta, né? Então, assim, é sempre agir com muita sinceridade dentro dos processos, o máximo de sinceridade possível que você tenha dentro dos processos, com os pais dessas crianças, com esses jovens, com esses adolescentes, né? Não ter receio. Isso eu acho que traz a credibilidade, aquilo que vocês perguntaram para mim lá atrás, sabe? Pô, fala real, sabe? Claro, você não vai chegar esculachando, né? A não ser que mereça. Mas, assim, mas tem jeito e jeito de falar as coisas, sabe? Você pode falar tudo. Agora, ficar fingindo que o negócio está acontecendo e o negócio não está acontecendo, né? Vamos lá, vamos conversar. Não está acontecendo aquilo que a gente imaginava que fosse acontecer. Mas olha quanta coisa legal está acontecendo aqui, né? É bem isso, assim. Olha quanta coisa legal está acontecendo e a gente está olhando lá na frente e não está vendo o que está acontecendo aqui toda semana. Olha esses registros, né, de aula que estão vindo. Em determinado momento eu sempre tive registros muito artísticos, assim, com um teor de sensibilidade e lirismo muito grande. Traz esses registros, vamos olhar o nosso processo, leva esses registros todos para o meio da roda. E vamos olhar esse registro, vamos, sabe? Olha o nosso processo. Como você disse para mim que em 4 meses a gente não tem nada, criatura? Olha para isso aqui. Como que a gente não tem nada? Né? Enfim, é isso. Bulhões? Fala. Você vai se colocar agora? Eu vou tentar ligar a câmera aqui, vamos ver. Funcionou? Funcionou. Tá. Nossa, estou achando muito interessante, Priscila, a gente está inaugurando esse projeto, né, de ter essas entrevistas. E a gente pensou num título provisório, pelo menos, Artes Cênicas em Jogo, uma série, né, de entrevistas no YouTube. E esse Artes Cênicas em Jogo talvez tivesse um blog, né, onde esses verbetes que eles vão produzir ao longo do curso esteja postado lá e, ao longo do tempo, uns novos alunos, estudantes de licenciatura do CAC, isso fosse crescendo como um dicionário work in progress, né, sobre ensino e aprendizagem das artes cênicas. E eu não sei como é que a Maitê, a Luiz e o João estão se sentindo, né, mas eu estou muito feliz, porque, nossa, como foi bacana ver vocês. Eu acho que eu não tenho que falar muito, porque eu acho que, inclusive, eu fiquei percebendo, isso não é hora do professor ficar falando nada. Isso é hora realmente entre um encontro entre um professor em formação, e alguém que já está alguém com experiência, né? Alguém que já tem tempo dentro dessa mata aí, que é tentar dar resposta a essas questões todas, né? E muito bonito ver, a gente não foi, né? Você não foi minha aluna aí, você se formou em 2006, eu entrei no CAC em 2009. Mas eu sempre faço uma brincadeira, Priscila, que é isso que eu queria fazer com você, assim, a minha pergunta seria, qual é a sua família? Assim, eu sempre falo que eu sou neto da Viola Spolin, e que eu tenho uma tia chamada Ingrid, tem uma mãe chamada Malu, mas também tem uma outra mãe chamada Vera Rocha, lá em Natal. Então, daí vai se desdobrando uma família, né? Ou seja, quando eu vou planejar uma aula hoje, quem está por trás de mim, né? Aí eu queria que você respondesse essa pergunta, assim. Bom, atrás de mim, eu acho que você falou de família, a imagem que veio foi que eu ganhei esse fim de semana uma Sagrada Família da minha avó.
Aí tem assim, Jesus embaixo, o pai e a mãe, assim, né? Então, assim, vamos supor que eu tô ali, meu pai e minha mãe, assim, quando eu penso numa aula, sem dúvida nenhuma, Malu, assim, muito clara, essa questão da escuta, essa questão de trazer elementos que tirem da zona de conforto, que aumentem essa questão da referência, isso vem muito a Malu. O Flávio vem a observação, vem a questão mais lúdica mesmo, porque eu tive aula de jogos teatrais com o Flávio Desgrandes, e ele jogava muito com a gente. O Flávio jogava, chegou um momento, no começo não, no primeiro semestre não, mas no segundo semestre muitas vezes ele jogava com a gente. E coisas assim, eles estão demais aqui, muito. A Bianchi, porque eu tive a oportunidade de não conviver muito com a Bianchi, a Beatriz Angela Cabral, mas eu li muito dela, e muitas coisas dela. E tinha uma coisa muito legal, que a questão do lúdico dela também, de trazer essas coisas mais temáticas. Eu acho que esses três, eles passeiam, assim, por mim. Mas a calma, se você pensar, os professores, né, a aula é mais essa. Agora, quando eu tenho que atuar organizando o material, assim, eu vejo um pouco do Janot, eu sinto um pouco do Janot tentando deixa, observa, olha que lindo, deixa correr, né? Deixa, para e olha, só isso, fica ali, para e olha, tá tudo ali. É só você organizar. Tem um lado meu que é muito estudioso, assim, e aí sempre me vem muito as referências, assim, quando eu preciso de alguma coisa, quem vem na minha cabeça, uma referência teórica, assim, mas Clóvis Garcia, né? Porque quem teve naquela bibliotequinha ali, ganhando tempo a tarde inteira para conversar com ele, para ganhar um pouco daquelas histórias, daquelas experiências e a maneira como ele dizia. Então, acho que são esses, assim, quando eu preciso dar uma oficina teórica, eu ainda volto muito às coisas, assim, né? Meus materiais de faculdade estão todos digitalizados ainda, então quando eu preciso de uma referência. Silvia Fernandes, sabe? O que é aquele ser Silvia Fernandes, assim, aquela delícia de mulher que não sei hoje, mas não sabe o tamanho que ela tem até hoje. Eu acho que mesmo ela é tão maravilhosa que ela nem percebe como ela é agregadora, enfim. Mas como professora, são os três, assim, a Malu, Bianchi e Flávio Desgranges aqui, assim. Quando foi que você decidiu, assim, eu vou fazer a licenciatura? Você já entrou, você é da época que já decidiu no vestibular, né? Sim, eu já decidi, antes de entrar, eu já sabia que eu queria ser professora de teatro. Que momento da sua vida você disse assim, meu barato é dar aula? No colégio, no terceiro ano do colégio, eu fazia teatro eu fazia escola técnica estadual dessas ETECs. Fazia saneamento ambiental, gente, nada a ver com aquilo. Mas eu sempre dancei. E essa escola, ela tinha um anfiteatro muito legal e que era subutilizado, só servia para fazer reunião com o diretor de vez em quando. E aí eu me juntei com mais umas doidas lá e a gente foi pedir para a professora de educação artística, poxa, arruma um professor para dar aula de teatro para gente, vamos movimentar esse espaço, né? Isso no primeiro ano. Aí eu fiz, né, primeiro, segundo ano, contra período, ela arrumou um doido para dar aula de teatro para gente lá, ele foi. Só que chegou no meu terceiro ano, esse doido resolveu se separar da mulher, e a mulher era meio doida, assim, dessas de chegar e dar chilique e tal. E a gente estava num processo de montagem. E, de repente, ele começou a ter que faltar em ensaio, faltar nas coisas, e a gente montando a peça e fazendo as coisas, né?
E aí eu falei assim, ah, gente, nós vamos terminar essa bagaça, nós vamos terminar isso aí, eu não vou deixar, não, nós vamos. Aí, na maior delicadeza, eu lembro que eu liguei para ele, do orelhão da escola ainda, que ele foi mais um dia que ele tinha faltado. Aí eu liguei e falei assim, oi, seu Vanderlei, tudo bem? A gente pode ensaiar sem você? A gente pode continuar sem você? Não, fica à vontade. E aí ele viveu esse período dele, voltou para retornar, e eu acabei sem querer ou querendo, assumindo. E eu adorei esse negócio. E ali, no terceiro ano, eu falei assim, eu gosto de estar em cena, mas eu acho que eu gosto mais de estar fora de cena. Então, assim, eu já entrei sabendo que eu queria fazer licenciatura. Eu tive essa oportunidade de... E nem era pedagógico, a gente estava montando um espetáculo, né? Nem tinha, assim, eu não tinha que criar aula. A gente só terminou um processo. Ah, mas ali eu tive certeza. Obrigado. Imagina. Eu que agradeço, viu, gente? Mais alguma pergunta? Estamos bem? Bom, Priscila, eu vou agradecer aqui pelo CAC, que você está voltando pelo CAC virtual, mas está de volta, né? E foi bom essa conversa com eles? Para você também? Muito, muito. Eu acho que é bem legal, assim. Eu me coloco, eu me lembro muito de mim, assim, nessa época de formação. E a gente tem vontade, a gente precisa o tempo inteiro conversar, não é só nessa época, não. Acho que a gente perde muito se fechando dentro dos processos, sabe? É muito legal trocar informação, trocar experiência, ouvir o outro. Uma das coisas que eu acho que era muito legal com os núcleos de artes cênicas era essa. Pelo menos 2 vezes por ano, nós tínhamos a oportunidade de nos encontrar para trocar informações, assim, para trocar experiências, para dividir, sabe? É muito legal. Para dar aula para o outro, bem legal também. Tá bom. Bom, João, você quer encerrar, já que você começou? É isso, queria agradecer você, Pri, pela disponibilidade de estar aqui, se abrir a responder as perguntas, a compartilhar toda a sua bagagem com a gente. A entrevista eu vou utilizar trechos dela no meu hipertexto didático, que é o trabalho de conclusão dessa disciplina, e depois eu te mando as coisas, tudo. E espero que a gente possa continuar em intercâmbio, e sempre que precisar, nós estamos aqui, o CAC, a gente está querendo se abrir mais, né Bulhões? Tentar não ficar muito em si mesmado dentro da academia, que nossas produções não fiquem só fechadas, né? É isso, queria te agradecer, então, Pri, muito obrigado, e a gente vai se falando. Pode deixar.